Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que trabalham temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, de número 11, nós estudaremos mais um capítulo breve do livro Três Alqueires e uma Vaca, de Gustavo Corsão, intitulado Propriedade e Uso, no qual Gustavo Corsão trata do distributismo de Chesterton à luz da doutrina católica. Vamos então à leitura. Para melhor compreensão das ideias de Chesterton sobre distribuição da propriedade privada, convém saber, com maior precisão, como se inscrevem elas na doutrina católica. Pio XI, celebrando o 40º aniversário da Rerum Novarum de Leão XIII, formulou o programa distributista, aspas, a riqueza, constantemente aumentada pelo progresso econômico e social, deve ser distribuída por entre os vários indivíduos e classes de modo tal que seja assim alcançado o bem comum de todos, fecha aspas. Mas, sendo conhecido somente este aspecto da questão, ou tomando as ideias de Chesterton isoladamente e fora da doutrina social da Igreja, corre-se o risco de interpretar a defesa da propriedade privada no sentido individualista. Ora, nem a Igreja nem Chesterton esperaram a Guerra de 39 e o desolador aspecto do mundo moderno para compreender em toda a extensão de suas consequências o horror do individualismo. Nossa doutrina da propriedade contém dois termos que não podem ser separados, sob pena de cairmos no liberalismo ou no totalitarismo. Para maior precisão filosófica, tomemos em Jacques Maritain um resumo da doutrina tomista. No que concerne à propriedade dos bens terrestres, Santo Tomás ensina que, por um lado, e antes de tudo por causa das exigências da personalidade humana, considerada como elaborando e trabalhando a matéria e submetendo-a à forma da razão, então, retomando, Santo Tomás ensina que, por um lado, a apropriação dos bens deve ser privada, sem o que a atividade fabricante da pessoa se exerceria mal. Mas, por outro lado, por causa da destinação primitiva dos bens materiais à espécie humana e da necessidade que cada pessoa tem desses meios para poder se dirigir aos seus fins últimos, o próprio uso dos bens individualmente apropriados deve servir ao bem comum de todos. Quantum ad usum non debet homo habere, res exteriores ut proprias, sed ut communis. Ou seja, quanto ao uso, o homem não deve considerar as coisas externas como suas próprias, mas sim como algo comum. Esse segundo aspecto se obnubilou completamente na época do individualismo liberal e pode-se pensar que a violenta reação do socialismo de Estado a que hoje assistimos lembrará aos homens o que eles haviam esquecido, a lei do uso comum. Jacques Maritain, Humanisme Intégral. Mais adiante, então, fim de citação, mais adiante, na mesma página, acrescenta o filósofo do pluralismo, que é uma fórmula análoga ao distributismo. Aspas, o remédio contra os abusos do individualismo no uso da propriedade deve ser procurado não na abolição da propriedade privada, mas, ao contrário, na generalização, na popularização das proteções com que ela guarnece a pessoa humana, fecha aspas. Temos assim, do lado da pessoa humana, o imprescritível direito de possuir, base econômica da liberdade segundo Fulton Sheen, ponto de honra segundo Chesterton. Mas, quanto à espécie humana, o uso deve ser comum. Essa fórmula clássica, extensa e claramente ensinada nas encíclicas Rerum Novarum e 40º Ano, pode dar a impressão de incompatibilidade e contradição por causa de dois erros em que o pensador moderno incide com irresistível facilidade, ambos provenientes de uma fadiga intelectual que procura simplificações mutiladoras a qualquer preço. O primeiro erro, mais grave e mais sutil, consiste em tomar a pessoa humana como puro sinônimo de indivíduo no sentido que esse vocábulo tem para um liberal. Essa distinção, pedra de toque do humanismo de Maritain, que Chesterton não formulava como filósofo, mas sentia como poeta, como inglês, como homem e como cristão. Então, retomando, essa distinção, pedra de toque do humanismo de Maritain, não pode ser feita aqui, extensamente,
sem prejuízo da unidade deste livro, admitindo a lisonjeira hipótese de que eu a soubesse conduzir de um modo maritaniano ou chestertoniano. Direi apenas que a pessoa humana é uma realidade e um todo aberto, e intensamente permeável às linhas de força da comunidade. Ao contrário, o indivíduo, no vocabulário do liberalismo, é um todo fechado, um microcosmos, cujas únicas interferências sociais têm o caráter de disputa e competição, ainda que adornadas com o nome de companheirismo. Nesse sentido, eu ouso dizer que o comunismo é o coroamento do liberalismo e que em nenhum outro regime o homem é mais desoladamente individual, porque suas relações sociais têm apenas o sentido de cooperação. A relação entre indivíduo e sociedade, tanto no liberalismo como no comunismo, é de ordem puramente material. A relação entre pessoa e sociedade compreende também o aspecto material, mas subordina-o a um primado do espírito, pelo qual o bem comum é homogêneo com a perfeição da pessoa. O homem, tal como é, humano apesar de tudo, precisa de cooperação e de comunhão. E assim, somente assim, os dois termos da fórmula deixam de ser contraditórios e passam a ser complementares. O segundo erro consiste em tomar a noção de propriedade dos bens terrestres de um modo sumário, brutalmente simplificado, sendo também, como o anterior, um erro por indistinção. A esse respeito, diz Fulton Sheen, aspas, torna-se assim a personalidade o centro, em volta do qual existe um certo número de zonas de propriedade, umas muito próximas, outras muito distantes. Fecha aspas, e mais adiante, nova citação, o direito à propriedade privada não se aplica, portanto, igualmente a todas as coisas. Ao contrário, varia na razão direta da proximidade da pessoa. E quanto mais unidas estão as coisas à pessoa, tanto mais profundo é o direito de possuí-las. Fim de citação. A lei do uso comum, por conseguinte, obedecerá em sentido contrário a essa mesma gradação. Pois bem, a mensagem de Chesterton, escrita numa época em que o mundo oscilava entre o pesadelo capitalista e o pesadelo socialista, visava mais especialmente a defesa da pessoa humana e acentuava o profundo direito de possuir as coisas próximas. Há ainda uma distinção útil, nessa ordem de ideias, entre a propriedade aplicada às fontes de produção e propriedade de fruição e consumo, e eu creio que as palavras domínio e posse, que correspondem a direitos outorgados ao homem desde sua criação, servem para distinguir essas duas coisas. A primeira diz respeito ao governo e à administração, política ou econômica. A segunda refere-se ao uso final, como, por exemplo, o livro que se lê, o pão que se come, a casa em que se mora. Em ambos os casos, domínio ou posse, aplica-se a mesma lei do uso comum e o mesmo direito à propriedade privada com as necessárias gradações. Não é somente no uso final que o objeto se aproxima da pessoa. Os meios de produção são também suscetíveis dessa aproximação por meio das pequenas empresas que, para a mentalidade moderna, não passam de desprezíveis resíduos de um ineficiente passado. Pode-se dizer que os dois problemas extremos em nossos dias são estes: a posse das coisas próximas e o domínio das coisas distantes. Chesterton se ocupa mais insistentemente do primeiro, Maritain trata mais extensamente do segundo, mas os dois problemas se complementam e só podem ser resolvidos simultaneamente. Tratar o segundo problema com a técnica socialista, imaginando que o primeiro será necessária e automaticamente atendido, equivale praticamente a fazer a experiência do liberalismo, em sentido contrário, sendo idêntico o resultado no que se refere ao conflito entre a pessoa e a sociedade. O individualismo, como toda desordem, é repugnante, mas o totalitarismo, como toda falsa ordem, é muito mais repugnante. Há certas coisas que devemos saber a priori, e uma das vergonhas de nosso tempo está na incapacidade que muitos demonstraram para as mais elementares previsões. Só perceberam a natureza e o cheiro da substância quando o nariz se atolou nela. Só descobriram que a centralização estatal era monstruosa quando faltaram carne, leite, ovos, casa, água e lugar nos ônibus. Nossos avós tinham um sadio bom senso quando pensavam que o Estado é sempre uma coisa estúpida, embora necessária, e até certo ponto respeitável.
erraram por um otimismo egoísta. Mas os contemporâneos erraram de um modo muito mais grave, tendo esquecido que o Estado é uma coisa estúpida, que só tem alguma possibilidade de se conduzir na medida em que cada um lhe empreste um pouco de seus olhos. Ao contrário, fecharam os olhos e deixaram o monstro se locomover ao sabor da sua miopia e da sua pesada estupidez. Um pequeno parêntese fora do texto: qualquer semelhança com o Brasil do final de 2025 talvez não seja mera coincidência. Quando os nossos representantes deixaram de ser os olhos do Estado, o Estado, monstro que já é, se monstrificou ainda mais. Voltando ao texto, o problema do uso comum na propriedade dos meios de produção é o ponto perigoso, e tanto mais perigoso se torna quanto mais se amplia a empresa, porque dela emana um poder material tremendo, facilmente usurpado pelo sombrio Leviatã. E não podemos absolutamente aceitar que a entrega ao Estado, ao estúpido Estado, seja a única alternativa para a liquidação do capitalismo, que consideramos um sagrado dever. A esse respeito, vale a pena considerar uma medida que tem sido apontada por socialistas e católicos como um salutar remédio em favor dos trabalhadores oprimidos. Refiro-me à participação dos operários nos lucros das empresas e julgo-me capaz de demonstrar que isso constitui o mais ardente ideal dos capitalistas de nossos dias, ou melhor, sua derradeira oportunidade. Essa participação, antes de mais nada, é apenas uma parte de salário. Variável ou não, melhor ou pior, anual ou semestral, essa cota é apenas um acréscimo de salário, tendo a mesma natureza, sendo homogêneo com ele. Porque quem a recebe está desligado da responsabilidade da empresa, da mesma maneira que o portador de apólices numa sociedade anônima. Admitindo que a cota atinja 10 ou 20% do salário que o trabalhador já recebe, fica dentro da margem de imprecisão que tem a determinação de um salário e funcionará com os descontos anunciados nas liquidações, dando ao capitalismo o alento de mais alguns séculos. É claro que se deve reivindicar o salário justo, mas também é claro que não se deve dar ao acréscimo um nome que deixe supor uma natureza diferente. A participação, que deve ser reivindicada pelo trabalhador e conseguida, custe o que custar, é moral e intelectual, da qual decorrerá a participação material. Diz Maritain, aspas, precisamente para estender a cada um, sob um modo adaptado, as vantagens e garantias que a propriedade privada traz ao exercício da personalidade, não é uma forma estatista ou comunista, mas uma forma societária, que a propriedade deveria tomar na esfera econômica e industrial, de sorte que o regime da copropriedade aí tome o lugar, tanto quanto possível, do regime do salário, e que a servidão imposta pela máquina seja compensada para a pessoa humana pela participação da inteligência operária na gestão e na direção da empresa. A condição atual do trabalhador é defeituosa sob os seguintes pontos de vista. Ele frui pouquíssimo dos recursos criados e desenvolvidos pelo gênio humano, comendo pouco, vestindo-se mal e morando ainda pior. Não participa da responsabilidade geral da empresa, sendo, portanto, um desmoralizado. Não participa da direção inteligente e vive a fazer pedaços de coisas, sendo, portanto, um imbecilizado. E como não se pode separar matéria e espírito, não se pode tratar somente do primeiro problema, deixando os outros para os bons dias de fartura. Quando nós falamos em dignidade humana, é preciso que se saiba claramente que reivindicamos, como primeiro artigo dessa dignidade, a condição de andar o homem vestido e nutrido. E quando insistimos numa participação total, sob o primado do espírito, queremos afirmar que essa é a única maneira de resolver o problema do pão, do tomate, do ovo e de todas as coisas sobre as quais foi dado ao homem o direito de posse e domínio. Se o operário conseguir um bom salário, sem a participação moral e intelectual, continuará sendo escravo e, infalivelmente, voltará a ganhar o salário de miséria logo que o capitalismo ou o socialismo de Estado consolidem suas posições. O desenvolvimento da técnica e das especializações trouxe para o trabalhador moderno uma consequência que não tem sido suficientemente encarecida: a mutilação da inteligência. O operário antigo trabalhava num objeto inteiro,
em cuja inteireza e unidade ele encontrava um elo intelectual e afetivo com a sua humanidade. O pequeno artesão de hoje, que o socialismo persegue implacavelmente, como os racistas perseguem os pretos e judeus, ainda goza, nas suas modestas catacumbas, a alegria de fazer uma coisa inteira. Mas o operário das grandes indústrias faz uma peça de metal que deve funcionar meses depois engatada noutra peça de metal, que por sua vez se articula numa terceira e que só finalmente, após uma cadeia de 1000 intermediários, forma um objeto adequado ao homem. Passa assim os dias a fazer e refazer um caco, uma forma pobre, uma forma miserável, vivendo assim, antes de qualquer outra, a miséria da inteligência que não se nutre na unidade. Tudo isso, dirão, parece literário demais, filosófico demais, mas o resultado prático é terrivelmente prático e pode ser resumido numa palavra: imbecilização. Não há homem que aguente esse regime. Ou enlouquece furioso, ou enlouquece manso. E sua única defesa consiste em fazer mal feito, porque então ficam as mãos ou os pés na tarefa, enquanto a inteligência escapa pela imaginação e descansa num pequeno sonho de subúrbio. Defende-se, desinteressando-se. É claro que não desejo condenar a técnica, nem recomendar a destruição das máquinas, como fizeram os antigos tecelões de Manchester, seguindo um instinto muito fino. Desejo, porém, duas coisas razoáveis. Como a Ritan, desejo compensar a defeituosa posição do trabalhador moderno com uma participação moral e inteligente. Desejo que a contabilidade, os programas, as encomendas, os preços sejam conhecidos pelos trabalhadores. Antes de participar dos lucros, quero conhecer esses lucros, e duvido que a exploração e a opressão mantenham o atual desembaraço sob as vistas de 1000 olhos sem escamas. Desejo que se acendam luzes nos subterrâneos dos negócios e que o arcano dos banqueiros seja arrombado por um povo justiceiro. E, com Chesterton, desejo que a medida humana seja considerada como sagrada em todas as coisas, inclusive numa fábrica de tamancos, numa granja, num restaurante, num hospital. E que o pequeno agricultor, o pequeno artesão, o pequeno negociante sejam estimados e respeitados. E desejo também, veementemente, que os imbecis sejam chamados de imbecis e que os loucos sejam reconduzidos aos hospícios, e que o medonho gigante de 10 cabeças seja deitado por terra, transformado em estrume e espalhado, dividido, distribuído, para que o solo de 3 alqueires possa manter uma família nutrida, vestida, dignificada.